Sejam muito bem-vindos ao canal Todo Dia é de Neuro. E nesse canal eu ensino sobre neurociência, neuroanatomia e neurofisiologia de uma forma muito simples e descomplicada. Então se você não quer perder nada sobre neuro, eu já te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo e também para você curtir esse vídeo aqui para mandar e mostrar para mais pessoas. Nós estamos numa série de estudar todos os nossos lobos cerebrais. E o lobo de hoje é o nosso lobo parietal. Lembrando, todos os nossos lobos cerebrais, excluindo a ínsula, têm correlação com nossos ossos do crânio. Então, por exemplo, o nosso lobo frontal está relacionado com o osso frontal. Os nossos lobos parietais estão relacionados com o osso parietal. Os nossos lobos temporais com o nosso osso temporal e o occipital com o osso occipital. A ínsula, que fica mais na parte interna do nosso telencéfalo, não tem um osso relacionado porque ela está mais na parte interna. E o nosso lobo parietal, se a gente olhar uma vista lateral, vê que ele fica mais lateral e posterior aqui no nossa face dorso lateral, e numa vista superior nós conseguimos ver os nossos dois lobos parietais, o do hemisfério esquerdo e o do hemisfério direito. Na frente dele temos o nosso lobo frontal e atrás o nosso lobo occipital. A gente vendo o nosso lobo parietal, nós temos que achar os nossos sulcos e giros. Por que nós temos sulcos e giros no nosso cérebro? A gente tem que pensar que as funções todas que o nosso cérebro faz, ele precisa de uma área muito grande para acontecer todas essas funções. Assim como o nosso intestino tem 5, 7 metros e ele precisa se curvar para caber tudo dentro da nossa barriga, o nosso cérebro também precisa se curvar, se adaptar e para ficar pequenininho e caber dentro da nossa calota craniana. Então, isso forma os nossos sulcos e giros. Os nossos sulcos são os nossos vales e os giros é a parte do nosso córtex cerebral. Então, aqui, para a gente achar os sulcos e giros, a gente precisa primeiro tentar saber onde está o nosso lobo parietal. A gente sabe que ele está atrás do nosso lobo frontal. Mas como que eu acho isso? Aqui nós temos o nosso sulco central. Esse sulco central, ele vai separar o nosso lobo frontal do nosso lobo parietal. Esse sulco, ele vem desde a parte mais superior e ele quase encontra com o nosso sulco lateral, que fica aqui na nossa face lateral. E aí a gente conseguiu identificar onde está o primeiro giro do nosso lobo parietal, que é esse giro pós-central, o nosso giro sensitivo. Além disso, nós temos outras divisões de giros e sulcos lá no na nossa face dorso lateral, porém a gente não consegue delimitar muito bem elas igual esse do sulco central. Então nós temos o lobo parietal superior, que fica mais na parte superior do nosso lobo parietal. Nós temos o nosso lobo parietal inferior, que ele ainda tem uma divisória do nosso giro supramarginal, que é esse giro que fica no final aqui do nosso giro pós-central, e ele faz um arquinho, e o nosso giro angular, que é realmente porque ele faz essa parte de ângulo aqui. Então, esses são os principais giros do nosso córtex parietal. Além disso, na nossa face medial, então se eu pegar, fizer um corte aqui no meu cérebro e dividir, separar a parte direita e a parte esquerda e olhar por dentro aqui do nosso cérebro, nós vamos ver o nosso sulco central aqui, e aqui nós vamos ter o nosso lobo paracentral, que vai pegar um pouquinho do nosso lobo frontal e parietal. Além disso, nós vamos ver nosso giro do cíngulo, que fica acima do nosso corpo caloso. Lembrando, o nosso corpo caloso é o que conecta os dois hemisférios cerebrais. Então, acima nós temos o giro do cíngulo. Aqui na frente nós temos o giro frontal superior, que está relacionado com o lobo frontal. E aqui nós temos em cinza o nosso lobo parietal. E quais são as funções desse lobo parietal? Então, vamos pensar no nosso giro pós-central, que fica atrás do nosso sulco central. Esse que tá aqui em laranja. Eu falei para vocês que ele é o nosso giro sensitivo. E a gente tem o nosso homúnculo sensitivo. O que que isso significa? Cada área do nosso corpo que tem a parte sensitiva está relacionado com uma área específica desse giro. Então, olha aqui. Vamos começar aqui. Perto do nosso lobo temporal, aqui no nosso lobo temporal, e sobe até chegar lá
na nossa divisória entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, nós temos uma grande parte sensitiva uma pequena parte da nossa língua, a parte sensitiva, e uma grande parte desse lobo parietal, todo desse córtex parietal, quase um terço dessa área toda do córtex parietal é relacionado com a parte sensitiva da nossa face. Isso porque a gente tem muitos movimentos faciais e muita sensibilidade facial na nossa face. Por isso ele precisa de uma área maior. Então o homúnculo nada mais é do que ele vai falar assim, essa área cerebral aqui, essa área da sua face ocupa toda essa área cerebral aqui para a gente conseguir fazer da nossa área da face. Por exemplo, olha, os dedos indicadores, o tamanho que ocupa a mão inteira. Por quê? Gente, a nossa mão, a gente sente todas as texturas. A mesa é lisa, a mesa é áspera, a capinha do celular, que é plástico, o copo de água que é gelado, que é quente, a nossa mão tem uma sensibilidade muito grande. E por isso, essa área é maior. E mais pra frente eu vou falar uma curiosidade ainda dessa área. Além disso, nós temos o antebraço, que é uma área pequena, até porque não é uma área que a gente tá sempre conectado com a parte sensitiva, os nossos cotovelos, braço, tronco, chega na nossa perna e por último, a nosso órgão genital, que também tem a parte sensitiva. Então toda essa área aqui em cinza mais externa é a nossa substância cinzenta, nosso córtex cerebral da parte parietal. A nossa substância cinzenta e o nosso córtex cerebral é a parte funcional do nosso córtex, do nosso cérebro. E por isso tem essa relação com a parte sensitiva. Então é a área sensitiva. Essa área sensitiva, ela ainda é dividida. Então nós temos aqui, ó, um sulco central, a parte sensitiva primária. Atrás dessa parte sensitiva primária, nós temos a associação sensorial. Então ela ainda é dividida na parte de associação. Lembrando, todos os vídeos eu falo isso e eu sempre vou repetir. A gente não, apesar da gente falar esse giro é o giro sensitivo, a parte do nosso homúnculo sensitivo, ele precisa conectar com diversas áreas do nosso cérebro para ocasionar toda essa parte sensitiva. E a parte que fica atrás é a parte de associação, onde a gente vai ter alguns receptores responsáveis por auxiliar nessa parte sensitiva. E aqui, ó, a gente ainda vê que essa parte sensorial primária, ela ainda tem receptores em cada uma delas. Então, como se ela fosse fatiada em diversas áreas, esse único giro, se eu pegasse esse único giro e olhasse mais a parte histológica desse giro, como que é formada as células desse giro, eu ainda ia conseguir ver que perto do sulco central eu tenho mais receptores musculares, depois eu tenho receptores cutâneos de adaptação lenta, depois eu tenho receptores cutâneos de ação rápida e receptores articulares. Lembrando que a gente tem uma imagem, eu vou mostrar em outro vídeo isso, a parte histológica do nosso córtex cerebral, onde a gente tem tipos de neurônios específicos em áreas específicas. Então, na certa área, a gente vai ver que a gente tem mais um tipo de neurônio, porque nessa área, esse neurônio aqui é mais específico, ele libera esse neurotransmissor específico, assim como os receptores. Parte sensitiva, a gente tem que lembrar que eu estou com a minha mão, por exemplo, passando aqui na mesa. Eu tenho receptor aqui na minha mão, cutâneo, que está identificando a textura dessa mesa. Como que tá gelado, tá quente, tá frio, e tá mole, tá rígido, como que tá sendo isso? Então, esses receptores eu já envio lá para lugar específico do meu córtex cerebral. Porque imagina se fosse assim, qualquer lugar tem todos os tipos de neurônio, tem todos... Não ia caber. Então, por isso que precisa ser delimitado. Essa área tem esses receptores e esses neurônios específicos. Então, por isso que aqui eu expliquei para vocês que o único giro sensitivo, ele ainda é fatiado, onde ele tem 4 áreas específicas. Receptores musculares, cutâneos de adaptação lenta, cutâneos de adaptação rápida e receptores articulares. E aí eu vi para vocês uma curiosidade. Raíssa, você me mostrou o homúnculo sensitivo e falou que a nossa área da nossa mão é uma área grande do nosso córtex cerebral. Mas e aí? Vamos supor que uma pessoa perdeu a visão, perdeu algum órgão específico. Aquela área daquele órgão que ela perdeu, já era, acabou? Tipo assim, não se usa mais. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro é altamente plástico. Ele tem uma neuroplasticidade absurda, porque ele não quer perder área. Gente, ele não pega. Vamos supor aqui, ó, aqui no nosso mundo. A pessoa, vamos supor, perdeu uma perna.
Então ela vai perder todo esse córtex aqui, nosso cérebro não vai perder. O que ele faz, essa plasticidade cerebral, ele se adapta esses neurônios, ele modifica esses neurônios, essa área cerebral para uma outra coisa. Então, por exemplo, as pessoas que têm que perderam a visão, elas precisam aprender a ler em braille. Se eu pegar um livro agora em braille e for tentar ver, gente, eu não vou conseguir saber nada que tá escrito ali. E não só de saber qual letra é qual, não. Eu não vou conseguir ter sensibilidade para sentir praticamente nada, porque eu não estou sensível a isso. A minha pele não está sensível a isso. Já a pele das pessoas que não enxergam e já acostumaram a ler em braille, eles têm uma sensibilidade muito maior, podendo aumentar essa parte aqui, que era do nosso indicador, por exemplo, da nossa mão, ela pode chegar a aumentar, porque eu estou utilizando mais essa área. Vocês estão conseguindo me entender? Essa plasticidade cerebral. Então, o nosso cérebro, ele se adapta a novas experiências, a novos ambientes, a lesões, a doenças, para ele falar assim, não, eu não vou perder essa área. Ou, por exemplo, eu estou precisando utilizar muito essa área aqui da minha mão, essa área sensitiva, eu vou produzir mais redes neurais aqui, eu vou produzir mais neurônios aqui, eu vou aumentar essa área. A mesma coisa uma pessoa que perdeu a perna. Ela vai perder a parte sensitiva ali da perna, vai jogar fora todo aquele córtex ali. Não, ela pode utilizar para outra coisa. Então essa plasticidade cerebral permite o nosso cérebro utilizar áreas que não estão sendo utilizadas, ou uma área que eu estou utilizando muito, a minha mão, no caso da leitura em braille, uma área que eu estou utilizando muito, modificar ela para ela ficar mais sensível, certo? Então isso é muito importante a gente ver. A gente tem a área somestésica secundária, que é onde eu vou interpretar a parte sensitiva. Eu tenho uma área onde eu vou passar e vou receber esse sinal da mesa que eu estou passando aqui. Eu tenho uma área que eu vou interpretar esse sinal, onde eu vou falar assim, ah tá, isso aqui realmente, essa estrutura aqui é semelhante a um vidro. Eu tô numa mesa aqui que ela tem um vidro em cima, ela é gelada, ela é rígida. Então é essa parte onde eu interpreto esse sinal que eu estou recebendo. A gente tem a área parietal posterior, onde ela vai integrar todas essas informações e o que eu vou fazer com essa informação. Por exemplo, eu estou num lugar onde eu preciso apoiar os meus braços. E aí, assim que eu apoiei, eu vi que é uma superfície extremamente áspera, que vai me machucar. O meu cérebro vai interpretar. Nossa, eu consigo até ficar um pouquinho aqui, mas com o tempo vai me incomodar, vai ser ruim, vai marcar meu cotovelo, vai machucar. Então eu preciso retirar meu cotovelo. Isso, eu preciso de uma área que vai interpretar toda essa sensação, essa sensibilidade que eu tô tendo no meu corpo e saber o que eu vou fazer com isso. Uma curiosidade importante, tanto dessa área parietal posterior, que interpreta isso, mas também da nossa área sensitiva, e eu vou dar um exemplo agora e vai acontecer isso com você. Você, até agora, até eu falar, você não estava prestando atenção na parte sensitiva da sua roupa no seu corpo. Da blusa tocando sua pele, na calça tocando sua perna. Você não estava prestando atenção nisso. Porém, porque eu comecei a falar, você pode começar a sentir agora umas coisas e até chegar a incomodar com isso. Isso é a parte de plasticidade e essa parte de integração de informação. O que acontece? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Ele não gosta, gente. Eu falo que ele é preguiçoso. Apesar dele trabalhar 24 horas por dia, ele trabalhar muito, ele não gosta. O que ele puder não gastar energia, ele vai falar assim, não vou gastar energia com isso. Você imagina se no nosso cérebro, o dia inteiro, ele ficasse mandando essa informação pra você, assim, ó, você tá com uma blusa, você tá com essa blusa e essa blusa tá relando no seu ombro o tempo inteiro. Gente, ia ser impossível, ia ser, assim, insuportável você conseguir viver com isso. Porque o tempo inteiro seu cérebro mandando informação da blusa, você ia ficar incomodado com aquilo o tempo inteiro. Então isso é você identificar a informação e ver se essa informação é válida ou não para você. Isso você vai integrar. Não, ignora essa informação. Vamos ignorar essa informação aqui, porque ela vai ficar com essa roupa o dia inteiro. A roupa vai ficar nela o dia inteiro, então a gente não precisa gastar energia mandando essa informação pro cérebro toda hora que tem uma roupa tocando ela. E pronto, é isso e acabou. Vamos focar nela pegando um copo que tá com uma água muito gelada e ela pode machucar a mão, ou uma água muito quente. Vocês entenderam? O nosso cérebro, ele trabalha com prioridade. E para ele ter essa prioridade, eu preciso integrar essa informação. Eu preciso vir aqui, ó,
entender se essa informação é ou se essa informação não é importante. Entendeu? É isso que eu preciso fazer. Toda essa informação, tudo que eu preciso fazer nesse córtex parietal, nessa parte sensitiva, ele vai integrar com todas as áreas do meu córtex. Ele não integra, só o córtex parietal. Não, ele vai integrar com diversas áreas dentro do nosso córtex, certo? Lobo parietal, ele é resumido assim, lobo sensitivo. Sim, a maior parte dele é a parte sensitiva. Tanto esse giro angular, eu vou falar numa aula específica dele, porque ele está relacionado com uma outra área que foge um pouquinho desse assunto que estamos falando aqui hoje. E aí, se eu entrar muito nesse assunto, esse vídeo vai ficar muito longo, então eu prefiro fazer vídeos um pouco menores e focar aqui na parte sensitiva. Mas esse giro angular a gente vai falar em outra aula específica dele. Mas a gente tem que lembrar disso. A gente tá a todo momento numa plasticidade cerebral, então o nosso cérebro está toda hora adaptando para saber o que eu quero ou o que eu não quero enviar para o cérebro, o que é importante e o que não é. Ele trabalha muito com prioridade e a gente consegue adaptar toda essa parte sensitiva para eu conseguir ter tanto mais sensibilidade ou perder essa sensibilidade. Gente, do lobo parietal é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.